Imagine isto, você reunido com os seus irmãos e neste local, de repente, é inundado por rajadas de vento. Os papéis, objetos começam a voar, uma situação sobrenatural e labaredas de fogo entram pelas janelas, trazendo um calor sobrenatural neste lugar. E essas labaredas de fogo começam a pousar sobre as cabeças de cada um. De repente, da sua boca, da minha boca, da boca daqueles que estão ali, começam a sair palavras diferentes, palavras estranhas, uma língua estranha. Neste lugar, é inundado por uma sensação de alegria, de conforto, de sentir a presença de Deus. Isso aconteceu. Está descrito lá em Atos capítulo 2, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Do versículo 1 ao versículo 4. É muito interessante que Pentecostes nos fala sobre o poder de Deus, sobre as nossas vidas, sobre esse poder sobre as nossas vidas. Ele nos fala sobre o milagre de transformação, de mudanças importantes e decisivas para nossas vidas, para o nosso dia a dia. O Pentecostes nos fala sobre a transformação pelo Espírito Santo. Jesus, em João, no capítulo 14, no versículo 26, nos fala sobre a promessa da vinda do Consolador. É interessante que no livro de Atos, no capítulo 2, ele vai, na sequência do texto, ele vai falar sobre os dons de línguas, né? Porque uma das coisas que aconteceram naquele dia de Pentecostes eram que as pessoas falavam em línguas estranhas, né? Então ele nos fala sobre o dom de línguas. E nos fala também que do lado de fora daquele local, as pessoas viam aquele ambiente sobrenatural lá dentro e achavam assim, eles estão embriagados. Mas, curiosamente, pessoas de outras nações, de outras cidades, né, estrangeiros, eles entendiam algumas daquelas línguas faladas dentro daquele local. É Pedro, um dos discípulos de Jesus, que estava naquele local. Pedro, aquele que negou Jesus, né, antes da crucificação, esse Pedro, sobre a ação do Espírito Santo, ele tem um discernimento, ele tem um entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele entendeu, não por causa dele, mas por causa do Espírito Santo, daquelas labaredas de fogo que o tocaram a sua mente, tocaram a sua boca, tocaram as suas emoções, tocaram o seu entendimento. E o próprio Pedro, nos versículos seguintes, né, do versículo 14 em diante, ele vai explicar para as pessoas o que estava acontecendo, o que significava aquilo, né? Então eles conversavam com os seus amigos, discípulos de Jesus, e também com a comunidade presente, que estava muito curiosa. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que coisa mais diferente é essa? Pedro, no versículo 15, diz assim: Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão como velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entrega pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Aquele acontecimento vem marcar a história da humanidade, vem marcar a história da igreja, porque naquele instante, por causa do cumprimento desta promessa, vinda da boca de Jesus, que viria o Consolador, homens e mulheres podem, sob a ação do Espírito Santo, invocar a Deus, chamar Deus para dentro de si, ter um encontro verdadeiro com Jesus e, a partir disso, terem suas vidas transformadas. Pentecostes significa mudança de vida, oportunidade de mudança de vida, não na nossa força, não porque eu consigo, mas porque o Espírito Santo em nós nos fortalece, nos direciona e nos aprova. Curiosamente, a gente tem lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que nos fala que Deus nos deu, né, o espírito de temor, o espírito de fortaleza, o espírito do amor e o espírito de moderação. Então, o Espírito Santo é um presente maravilhoso de Deus, um presente encorajador, um presente que nos transforma. O Espírito Santo nos revela cada vez mais quem é Jesus. O Espírito Santo traz esperança, nos ensina, nos acalma, nos alegra. Ele nos mostra e nos inspira como viver diante de Deus, como viver em família, como viver entre os amigos, como viver a igreja. O Espírito Santo é aquele que nos convence ao arrependimento dos pecados. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, diz assim, vamos ler o 37. Ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Diante dos ensinos, da revelação que Pedro dava para as pessoas a respeito daquele acontecimento, a respeito de Pentecostes, porque eles estavam reunidos para celebrar a festa de Pentecostes, uma festa judaica, né? E aí no versículo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E naquele dia, na festa de Pentecostes, a igreja, a humanidade, inicia uma nova estação. Uma estação que vai marcar uma caminhada diferente, uma oportunidade de um encontro mais próximo com Deus a partir da experiência com o Espírito Santo.
uma cultura marcada por um estilo de vida desenhado pela vontade de Deus, um estilo de vida baseado nos princípios e no amor de Deus, por uma vida em transformação diária. É disso que Pentecostes nos fala. É esse o desafio que o Senhor nos traz, porque nós podemos viver Pentecostes todos os dias, onde as labaredas de fogo nos enchem. O vento do Espírito Santo se move, trazendo à luz, a cada dia, a vontade de Deus, um estilo de vida renovado pela presença de Cristo em nós. Tudo começa com o desejo, um desejo por mais de Deus na nossa vida. E o meu desejo é que Pentecostes se materialize hoje, agora, na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.